Media Market Podcast começando. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Esse episódio é quase uma dobradinha, porque a gente já recebeu o CEO da Zucchetti no Brasil, Alessio Mainardi, tem episódio disponível com ele aqui para você complementar esse que a gente vai começar a conversar agora. Mas hoje eu recebo Bernardo Rachadel, diretor da Vertical de Varejo e CTO da Zucchetti no Brasil, e Thiago Marques, diretor de Marketing e Customer Experience. Sejam muito bem-vindos ao Media Market Podcast. Uma honra recebê-los aqui hoje. Show de bola. Obrigado por estar aqui. Imagina. Obrigado pelo convite. Já vou emendar em pergunta, acho que a gente pode começar aqui da esquerda para a direita, para facilitar. Conta um pouquinho para a gente sobre hoje o trabalho que vocês realizam na Zucchetti e de onde vocês vêm também. Acho que é legal para nossa audiência conhecer um pouquinho desse background, quem são vocês, de onde vieram, enfim. Parece até um Marília Gabriela agora isso. Bom, bem rapidinho, meu background é bem técnico, eu fui desenvolvedor, caminhei sempre na área muito técnica, até que migrei para saúde, trabalhei um tempo na saúde, mais voltado à área técnica. Entrei na Zucchetti faz 1 ano e meio, mais ou menos. E estava como CTO da Zucchetti, né, Zucchetti Brasil. E aí surgiu uma demanda aí de apoiar também na parte de varejo. E hoje estou atuando junto com a Zucchetti no varejo, né? E estamos aqui hoje para trocar uma ideia. Bora, vai ser legal. Show de bola. Então, eu tenho um background em consultoria, eu vim desse mercado de consultoria, meu background é em marketing também, especificamente em marketing, né? Eu entrei na Compufor primeiro, que foi uma empresa que o grupo Zucchetti comprou, entrei na Compufor em 2018, e aí a Zucchetti comprou a Compufor, depois de 2 anos, que foi incorporado, eu passei a atuar em nível nacional da Zucchetti, trabalhando com marketing da Zucchetti no Brasil todo, e é isso aí. E a gente hoje... Claro, eu tenho 2 funções, basicamente, como o Bernardo também tem. Uma como diretor de marketing e outra cuidando da parte de customer experience, atendimento, toda a parte que lida com suporte ao cliente, enfim, né? Mas a minha história, meu background, tudo é em marketing. Massa. Sempre que a gente recebe companhias, enfim, de atuação nacional e até global, eu trago essa pergunta porque eu gosto de trazer a visão de cada um, assim, porque deve ser... desafiador pra caramba pensar marketing, pensar estratégia para cada estado, para cada região, porque o Brasil é muito diverso, né? E aí, como que tu vai comunicar aqui pro sul? Tava em São Paulo ontem, cara, a forma que as marcas se comunicam com o sudestino, sei lá se existe essa expressão de verdade, é completamente diferente do que a gente recebe aqui de comunicação. É um desafio grande para vocês também? Primeiro vem da cultura italiana, né? Que a empresa na Itália é gigantesca. Verdade, tem que manter essa essência também, né? Exatamente. Então, a gente... na Itália, somando tudo, a Zucchetti tem 9 mil colaboradores, quase, 8 mil e pouco. São 6 mil na Itália, grande parte na Itália, né? E o resto é fora. E aqui no Brasil, a gente já é, em número de colaboradores, a segunda maior, comparando com a Europa e tudo mais. Então, tem um desafio de trazer a cultura italiana para cá, né, que é recente até, a Zucchetti tem 40 anos, está há 10 no Brasil, então é razoavelmente recente, mantendo a lógica de fazer negócio europeia, mas também abrasileirando muita coisa. Não só a parte de comunicação, de marketing, de vendas, mas de produto também, de como é que, assim, a diferença do que é o produto de varejo, né, da Itália, ou da Suíça, da Alemanha, da Europa para o Brasil é completamente diferente, né? Então exige esse trabalho. E a Zucchetti aprendeu a fazer isso com o tempo, né? Então, são 50 países atendidos hoje, espalhados em 15 offices, 15 países com office, né? E aí, nossa expertise vem crescendo não somente com a experiência que a Zucchetti traz de fazer isso fora do país, mas também nossa experiência aqui no Brasil, né? A intenção também é trazer gente que está aqui no Brasil que fale um pouco dessa linguagem, né? Isso eu achei muito bacana quando eu conversei com o Alessio, isso ficou muito claro, assim, esse cuidado com a chegada num lugar que era relativamente novo. A gente estava em Concórdia até quando gravou esse episódio, estava tendo um evento lá, que é o HJ, que a gente participou juntos, e ele justamente me trouxe esse ponto, assim, de Luísa, não é apenas a chegada em uma cidade, são empresas, são pessoas que estavam naquelas empresas que estavam acostumadas a trabalhar com aquele modus operandi. Então, deu pra ver que vocês têm muito esse cuidado, assim. A pegada da Zucchetti dentro das compras aqui no Brasil, em comparação com outras empresas, com concorrentes nossas,
o grande diferencial é justamente a continuidade do negócio e o respeito à história da empresa, né? Que bacana. Isso é um grande desafio para nós, porque dentro da mesma vertical, por exemplo, dentro do varejo nós temos 3 empresas que em algum momento foram concorrentes, quando a gente entra com uma história, né? Entra um passo para dentro, tem pessoas ali que navegaram entre as empresas e tem disputas e tudo mais, enfim, todo um histórico. E a gente tem um desafio, né? De manter essa história, construir os novos passos e fazendo, como diz na tecnologia, um merge disso, né? Mergeando aí toda essa cultura, toda essa inteligência de negócio para um resultado melhor ainda, né? Então esse eu acho que, se for falar de grande diferencial de pessoas, assim, é o mais bacana da Zucchetti e o que vira o jogo pra gente em vários casos de aquisição que a gente faz aqui no Brasil, né? A tese de investimento da Zucchetti é muito sólida no sentido que não compra produto, compra empresa, negócio, né? E o negócio em tecnologia é feito de gente, não tem como fugir disso, né? Então nos últimos 15 anos, a Zucchetti comprou mais de 150 negócios no mundo todo. E aqui no Brasil foram 7 ou 8, se eu não me engano, e em breve mais, né? Então, continua com um pace acelerado de 1 ou 2 aquisições por ano de novas empresas, né? De novo, foi o que o Bernardo falou, né? Quando a gente entra numa negociação para comprar uma empresa boa, vários outros players do mercado também estão negociando aquela empresa, né? E um dos pontos que faz a gente ser competitivo, além das condições que a gente dá, é a questão da cultura que a Zucchetti traz de manutenção daquilo, de manter equipe, fazer a equipe se desenvolver, o negócio, a cultura do negócio é mantida, né? Em vez de fazer um desmonte, né? Em vez de fazer um desmonte total. E muitos founders que fundaram a empresa, têm muito carinho pelos colaboradores, pela história, pelo legado, a gente traz essa visão de que, tipo, não somente vai ser respeitado, mas ele vai ser cultivado, né? Vai ser desenvolvido com o tempo. Que bacana. E até para quem tá nos ouvindo conseguir se inserir melhor nesse contexto, assim, hoje qual que é a abrangência? Quantas empresas, em que estados? Aqui no Brasil, a gente está com clientes no Brasil inteiro, em todos os estados, quase em todas as cidades, não em todas as cidades, mas em todas as regiões. De alguma forma. De alguma forma, direto ou indiretamente, a gente está. Agora, em termos de location, a gente está em Mogi, onde é o headquarters, né? A gente tem uma sede em Limeira também. Onde lá em São Paulo a gente concentra a vertical de RP. Aqui em Santa Catarina a gente está em Concórdia e Floripa, que concentra principalmente a vertical de varejo. E no Rio Grande do Sul a gente concentra a vertical de HR Tech, né? de sistemas e produtos para a área de RH. Então, você começou falando ali do desafio de atender todas as cidades. Eu vou explorar um pouquinho mais. Todas as cidades com dezenas de produtos diferentes para nichos completamente diferentes. A gente atende indústrias gigantes até o cara que abriu uma lojinha que quer começar o primeiro empreendimento deles. Tem 100 mil clientes, né? Então é bastante diverso. E dentro desse meio a gente tem um ponto que a gente leva muito em consideração, que é o nosso canal de venda, que é a revenda, o nosso parceiro. Nós temos cerca de 4 mil revendas distribuídas no Brasil inteiro. Então, quando a gente adquire a empresa, a gente tem toda a questão dos colaboradores que fazem parte, toda a gestão do empreendedor que vendeu a empresa e tem aquele zelo por aquilo que ele construiu. A gente tem todos os clientes, só que nós temos né, um pouquinho a mais, que é essa revenda que é quase não, que está dentro de fato da nossa empresa, eles que fazem a gente escalar. E a gente tem um contato direto, a gente estava subindo aqui e direto respondendo o pessoal, tirando dúvida e tal. Então é bem interessante, bem desafiador, mas é sensacional, assim, tá? Dá pra ver no brilhinho do olho de vocês que tem alguma motivação, tem a sede por continuar, sabe? Fica muito claro. Enquanto você falava, eu tava pensando que tinha que ter chamado o diretor comercial também, porque agora eu quero saber como que desenharam esse ICP. Esse time deve estar enlouquecido, gente, enquanto a gente tá aqui gravando. Isso é uma boa pergunta. Claro que o desenho do ICP é tanto uma responsabilidade do Bernardo no time de produto, quanto nossa no time de marketing, na parte de apoio a comercial, venda e tudo mais, né? A gente especifica principalmente pelo segmento que a gente começa trabalhando. Então, a Zucchetti global trabalha com muitos segmentos, mas tipo muito, vai desde, sei lá, software para hospital até automação da Copa do Mundo, que a gente fez a automação da Copa do Mundo do Catar. Aqui no Brasil, como o Bernardo falou, são 3. Então, a gente tem um conjunto de produtos para varejo, um conjunto para RH e um conjunto para indústria, principalmente, né? E dentro de cada uma desses aqui, tem um conjunto de ICPs ainda, porque tem RP de faixa baixa, que é
voltado a pequenas indústrias, e tem, sei lá, tecnologia de faixa alta que é para grandes empresas, corporate do mercado, né? Então a gente tem uma miríade, um conjunto grande de ICPs que responde a produto, a canal, a estratégia de mercado e tudo mais. Então a tua pergunta foi, o pessoal fica louco? Fica. É porque é muito Fica complexo, louco, né? Se já é... Às vezes quando você tem muita clareza e atende a um segmento só, já é complexo. Imagina um monte. Aham. É isso aí. E assim, a gente tende... A empresa, ela cresce comprando outras empresas, né? Esse é o modelo, aqui no Brasil, pelo menos. E aí a preocupação muito grande é que empresas conheçam profundamente aquele segmento, né? Então, por exemplo, o Bernardo citou ali, tem 3 empresas que foram compradas para varejo. Somando em tempo de experiência em varejo, as 3 deve dar mais de 60 anos. Né? As 3 juntas. Ah, bacana, porque Então, aí também vocês conseguem unificar essa expertise, né? Conhece muito, assim, conhece, tipo assim, como a palma da mão, sabe? Tem gente lá da empresa que a gente mantém a pessoa lá, tá 15, 20 anos trabalhando com varejo, então assim, a gente não compra só o produto, a tecnologia, mas a gente compra o know-how também. As pessoas conhecem profundamente. E na Itália, eles nunca entrariam com um produto italiano no Brasil, sem conhecer nada o mercado que está posto, né? Quem conhece? As pessoas que eles são. Então, assim, é desafiador, mas é a mazela de uma grande empresa, uma multinacional que a gente é. Né? Mas o lance do ICP é bacana, que é uma baita oportunidade no fim das contas, porque se a gente pensar, o ICP é um negócio que vai se tornar super específico, quando a gente estava montando os Product Vision Boards lá de todos os produtos, a gente fez um por um, a gente começou a avaliar, quando a gente estava escrevendo o não ICP, que o não ICP de alguns produtos nossos era o ICP de outros. Então a gente começou, tá construindo uma história desse cliente, que começou muito pequeno, e ele tem, vamos dizer, dentro do mesmo software, planos que ele pode crescer, né? E depois ele sai desse plano porque ele cresceu demais ou porque ele multiplicou o negócio dele, precisou fazer filiais, então ele cai para um outro produto. Então dentro da Zucchetti a gente consegue montar essa história. Essa linha do tempo. Do cara empreendendo desde o início, quando ele abriu a primeira frente dele lá só para tirar o cupomzinho ou a notinha ali, e depois o cara construindo lá o quadro dele com folha, a parte industrial e tudo mais. Então, foi a tua pergunta, quando tu falou, eu fiquei pensando quando a gente começou a desenhar os boards, foi bem bacana, a gente foi descobrindo isso. Que legal, a gente acabou de escrever aqui que era ICP nesse, a gente tá escrevendo aqui que não é nesse, sabe? E isso é uma particularidade que a gente também vive aqui, porque normalmente quem começa a anunciar precisa, enfim, chegar no maior número de pessoas, e aí a gente vai acompanhando esse crescimento. E como é legal ver que você fez parte, nem que seja minimamente, da história de crescimento daquela empresa, daquelas famílias, enfim, eu acho isso muito bacana. É uma pegada que a gente também tem muito forte, né? A forma europeia de fazer negócio, vamos chamar assim, né? Bastante voltada a pessoas, olhando muito para a experiência e para o resultado que foi construído pelo empreendedor e pelas pessoas que estavam com ele, né, na empresa, então. E é uma preocupação enorme da gente também valorizar esse conhecimento das pessoas dentro da empresa. A gente é GPTW, ganhamos o prêmio de saúde mental, destaque saúde mental no Brasil. Então tem toda uma questão de... não é tão simples trazer uma empresa de, sei lá, 40 funcionários, uma multinacional que em breve a gente vai passar de 500 colaboradores, e não ter um choque, um problema, uma cultura. Tem um desafio desse merge que o Bernardo falou, né? Então a gente tem uma preocupação enorme em olhar para esse lado também. Então, de novo, a forma com que a Europa entende negócio de tecnologia. Né? Muito voltado a isso. Eu vejo que vocês fazem bastante participação em eventos grandes, enfim, tanto de comunicação quanto de empreendedorismo até. Isso é um tipo de estratégia para se aproximar do público local, para trabalhar a marca? A gente, sobre marketing especificamente, falando um pouquinho mais do time e respondendo a pergunta, né? A gente tem um time de marketing que atende todas as 3 unidades, então é como se fosse uma prestação de serviço interna ali, né? E a gente trabalha em 3 squads, basicamente. Tem uma squad para conteúdo, que desenvolve a parte de conteúdo para as unidades de negócio, a parte de performance, que é mídia paga e anúncio mesmo, né? E tem uma squad de branding, uma squad de desenvolvimento de marca. Né? Porque a gente tem uma intenção aqui de não somente evoluir a empresa dentro dos produtos, né? Tipo, na forma como o produto está entrando no Brasil, mas como marca mesmo, como presença de marca Zucchetti, né? E aí, para essa estratégia de desenvolvimento de marca, a gente também tem vários investimentos e um deles, claro, é evento, né? A gente tem uma cultura muito forte de evento corporativo no Brasil, muito forte.
com eventos gigantescos, e a gente também tende a estar ali presente para demonstrar o que é a Zucchetti, o que ela faz, o que ela está fazendo, o que ela vai fazer, quais são os produtos, enfim, se posicionar como um player dentro do mercado, não somente para clientes e para stakeholders, mas também para empresas que a gente tem interesse de comprar, né? Então, assim, muitas empresas acabam em um evento, em uma coisa assim, uma exposição, um networking, acabam entendendo que a gente é comprador, né? Um fundo de investimento, uma startup e tal, e a gente acaba recebendo esse prospecto e negociando, enfim, né? Então também tem uma posição de, não somente da marca como estratégia de marca, mas também como negócio, né? Como se posicionar como um comprador forte no Brasil. Sem dúvida. Tu comentava sobre a divisão dos squads e talvez a pergunta que a gente mais tenha feito aqui no Media Market Podcast é relacionada a isso, quero ouvir tua opinião. A gente nasceu, o Media Market Podcast, muito pautado na transformação da mídia, como eu falei na abertura do episódio aqui para vocês. Porque a gente, muito em contato com as empresas que anunciam conosco e também outras de mercado, viu que nos últimos anos a gente viveu meio que uma inversão e passou a investir muito mais em performance, até em função de um período pandêmico, onde a gente de fato precisava faturar a curto prazo, precisava enxergar onde estava indo aquele investimento, e a gente viu os investimentos em marca irem diminuindo naturalmente. E quando a gente começou, há 120 episódios atrás, a necessidade de anunciar em marca não era tão valorizada, até pelos profissionais que vinham aqui, tá? Não vamos muito longe. E eu vejo que ao longo desses 100 e tantos episódios, esse panorama foi mudando, assim. Hoje em dia a galera já valoriza um pouco mais o investimento em marca. Isso é uma opinião muito pessoal, tá? Quem tá nos ouvindo aqui agora, o Thiago vai falar aqui da opinião dele, enquanto profissional de marketing. O que tu acredita que é uma equação ideal aí? É uma pergunta difícil de responder, no sentido que não tem uma resposta exata para, né, para cada empresa. Não, mas e assim, para tudo, né? Aqui a gente também repete muito isso. Não existe fórmula de bolo, não existe hack secreto, não. Vocês estão te vendo uma fórmula de marketing, não. te enganando. Não acredite. Mas assim, eu fui consultor bastante tempo e muito voltado para marketing digital desde o início da minha carreira. Eu sempre falo pro pessoal do time que quando eu comecei a trabalhar nisso, em 2012, sei lá, não tinha iFood, né? Aí tinha que fazer Google Ads para vender pizza, saca? Tipo, é isso que a gente fazia. Então, sou mais dessa velha guarda, assim, sabe? E quando tu é um consultor e tu tem que convencer uma empresa, eu trabalhei para desde pet shop até, sei lá, grandes empresas, Aurora, Intelbras, VEG, sei lá, aqui no estado, né? A lógica é meio que parecida. O CEO, ou sei lá, o empresário, ele tende a achar que marketing é uma linha de despesa, não uma linha de investimento, né? Então, eu tô gastando em marketing, né? E aí, a nossa estratégia sempre foi muito, vamos começar dando resultado primeiro. E o que dá resultado mais rápido, mais tangível no curto prazo? É performance, né? Aí, tu entra com uma estratégia de performance para mostrar que aquele dinheiro volta. Bem simples, né? Se paga. Se paga em lead, em demanda, especialmente B2B, né? Só que a gente sabe que no longo prazo a melhor estratégia no sentido de até CPL, de custo por lead mesmo, até de baratear mesmo, ser mais eficiente, é desenvolver marca. Não adianta. Sabe? Então, só que se tu chega numa empresa que nunca fez marketing, né, ou fez pouco, ou não é estratégico, e fala, me dá, sei lá, 500 mil para ir num evento, 1 milhão para ir num evento, mas o que vai voltar? Pô, não sei. Pode voltar nada, entendeu? Ou pode voltar daqui a sabe quantos anos, enfim, é muito intangível, sabe? O investimento de branding. Então, ele tende a ser bem mais difícil. Então, a estratégia que eu sempre trouxe quando era consultor, e a mesma coisa dentro da Zucchetti, é primeiro escalar forte uma estrutura de performance para mostrar que a empresa botando dinheiro aqui sai ali, aí depois começar a equalizar o investimento. Hoje a gente tem bem parelho. Né? Tipo, mas veio um investimento forte em performance, baixo em marca e foi voltando, né? Algumas empresas já nascem meio que com a lógica de que investir em marca é importante e já faz desde o início. Ótimo, né? Mas não é a realidade de 80% das empresas no Brasil. Né? Tipo, a maioria delas cresceu na força de venda mesmo, né? Tipo, em sales-led growth. Não em marketing-led growth. Então, é muito, muito comum, é muito mais comum tu pegar uma empresa que não sabe fazer do que sabe. Só que as que sabem e investem desde cedo nessa construção de marca, elas saem na frente, só que assim, demora, né? Demora. É custoso também, né? É complicado até de defender internamente, muitas vezes. É isso aí. Quero aproveitar também para trocar uma ideia contigo. Enquanto
Apanhando pra água pra variar. A nossa audiência já tá acostumada com a surra que a gente leva das aguinhas. Gostaria de entender contigo como alinhar esse papo que a gente tava tendo agora, assim, como alinhar as demandas do mercado brasileiro com relação às demandas que vocês têm também da Europa e vice-versa. Caraca. Difícil, né? Não, esse episódio, não sei, a Carol não avisou vocês. É um Media Market Podcast, é puxado, viu? Bom... alinhar, não sei se é a palavra certa, vou mudar um pouquinho, talvez equilibrar, harmonizar. Tá? Sim. Porque nem sempre tá alinhado. O mercado na Europa, bem diferente do que a gente tem aqui, tá? Mas a gente acompanha bastante o que tá rolando lá e eles acompanham. E ano passado a gente teve a visita aqui do nosso, do vice-presidente, né, que é o Dirk. Ele teve aqui, a gente teve... a abertura para apresentar o que a gente faz aqui no Brasil, e foi muito bacana, porque foi a primeira vez que eu experienciei ele acionando a gente para levar as coisas para lá. Quando ele veio para aqui, ele teve uma impressão, caraca, vocês se surpreenderam demais com várias coisas que a gente nem imaginava que estava rolando aqui. Uhum. E com certeza essa visita mudou muito o foco da Zucchetti para trazer para o Brasil. Alinhar não é a palavra exata, porque de fato não existe essa expectativa, né, de que vamos estar no mesmo patamar. A diferença é muito grande. O PDV aqui no Brasil, ele roda em 50, 100 reais por mês. Lá, roda em 1.500, 2.000 euros por mês. Então, é muito difícil eu estar alinhado a partir de uma premissa que é quanto custa, né? Qual o valor que as pessoas veem na hora de comprar um software, né? Uhum. Então, lógico, né? Varia bastante os valores, mas assim, só para dar uma noção de patamar, onde é que não se encontra em momento algum. A única, assim, para dizer que a gente não tem nenhuma interação, nós trouxemos software, né? Nós localizamos softwares europeus aqui no Brasil, um RP super poderoso que a gente trouxe de lá, que foi um trabalhão trazer, né? Porque, imagina, tem que adequar toda a rotina fiscal brasileira, muito duro fazer Muita isso. regra, né? Muita regra. E nós trouxemos softwares também para a parte de HR Tech, que foi mais tranquilo, mas mesmo assim tem toda a parte de tradução, uma parte legal, pequenininha, mas tem. Então, a gente traz alguma coisa de lá, mas inclusive na localização, um dos desafios é chegar numa negociação que fique interessante o preço para lá também, quando a gente traz para cá. Então, assim, como eu disse, a gente mantém esse acompanhamento e também estamos tentando levar para lá um conhecimento que a gente tem aqui, tanto de marketing, né, de estratégia, a parte de produto, a parte de tecnologia, a gente levou bastante coisa para lá esses últimos tempos. É bem bacana, assim, a conversa com eles. E eles têm se mostrado cada vez mais aberto, né, a esse papo com o Brasil. Assim, o mercado europeu, para mim, a grande diferença é poder de compra. O poder de compra é absurdo, assim, a diferença. Então, um pequeno varejo europeu, ele tem um poder de compra muito maior que um pequeno varejo brasileiro. Então, ele está mais disposto ao tipo de tecnologia que se usa, ao tipo de investimento que se faz, né? E também a questão Tu diz até no sentido de priorização, de não precisar investir em algo. Entendi. Isso, exatamente. E também, assim, para tu conseguir fazer uma empresa grande de software no Brasil, tem que ter um mercado gigante. Né? Então, foi o que a gente falou. A gente tem 100 mil clientes para fazer o faturamento que a gente precisa fazer, que na Europa precisaria de, 10 mil, talvez menos, entendeu? Então, essa é a lógica. Precisa de muito volume, atingir muita gente. Isso é verdade para qualquer segmento B2B, assim. Então, essa é a diferença do primeiro mundo, Europa e Estados Unidos, do que da América do Sul. Mas não quer dizer que não seja bom de fazer negócio, né? Claro. Então, é muito bom de fazer negócio. Eles estão... um investimento proporcional da Europa aqui no Brasil é um dos maiores do mundo que a gente está fazendo. É muito grande, porque o mercado, ele tem muito a se desenvolver ainda, né? Tem muito a se desenvolver. O mercado tem muito ainda a andar, e essa experiência trazida de fora ajuda bastante. Ajuda bem legal. Não, muito. São visões que se complementam, né? E achei interessante o ponto que tu trouxe de já se levam, sim, insights, expertise daqui pra lá também. Porque a gente, querendo ou não, a gente acaba nesse lugar comum de não somos bons o suficiente para exportar conhecimento. E, cara... A gente brinca, nós estamos incomodando os europeus. Sim. Porque a unidade Brasil, salvo engano, é a que mais cresce hoje da Zucchetti. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte e não só cresce de forma inorgânica com aquisições, mas a gente também tem demonstrado muita performance nas entregas com quem entra, né? Então, essa medida de aquisições, olhando para as pessoas e com foco em resultado, tá dando certo.
esse discurso está colando e está virando aquilo que a Zucchetti espera da gente, que é entregar um resultado positivo para lá. E a gente também aprendeu muito, assim, aqui no Brasil a gente faz muito... Eu sempre comparo, trabalho bastante tempo na Europa, tu trabalhar na Europa é tu navegar um oceano num transatlântico, entendeu? Porque tem muita história por trás, muita estrutura, a empresa é muito grande, tal. E aqui no Brasil é um barquinho pequenininho, chovendo, aí o marinheiro tá tentando te bater com remo e tá furado, e aí o cara, em vez de te ajudar, te atrapalha. Então, assim, a gente aprendeu, porque assim, mar calmo não faz bom marinheiro. Então, o mar é bem agitado, a gente sabe brigar, entendeu? Brigar no mercado, a gente, enfim. Então, aprendemos a fazer esse tipo de estratégia, que na Europa é menos necessário. Aí, na Zucchetti, por exemplo, a Zucchetti é a maior empresa de software da Itália. Então, a marca já está construída de uma forma que qualquer empresa que vai automatizar o sistema dela, qualquer B2B, vai ter na mesa empresa tal e Zucchetti, porque é que nem a Coca-Cola. É natural considerar. É natural considerar. Então, aqui a gente não tem esse benefício. Nossa, vocês têm um desafio gigante de transformar em sinônimo de categoria aqui Exatamente. também, hein? E vamos fazer, né? Estamos confiantes que vamos chegar no lá. caminho certo. Mas a gente aprendeu a lidar com o mercado dessa forma, mais brigada, assim, porque tem é mais disputado, sabe? Tem menos estrutura, não só na empresa, mas de forma geral, né? No Brasil. Então faz com que sejam pessoas, times de alta performance aqui dentro. Sim. Comparado até com muitas empresas de fora. Não, com certeza. E é perceptível, assim. Tem uma pergunta que eu também sempre gosto de fazer quando a gente recebe empresas do porte de vocês, assim. Como mensurar tudo isso que vocês precisam visualizar e focar naquilo que nesse momento é mais importante? Tá olhando para um plano estratégico muito maior? Principalmente no marketing, acho que nesse momento, até para os profissionais que estão nos ouvindo, devem estar pensando, cara, o dashboard dele é infinito, né? Não são duas telas, é uma tela daquela 360. Bom, falando da empresa primeiro, a gente tem um estudo de planejamento estratégico, né? Com qualquer empresa maior, assim. E a Zucchetti, na prática, ela é uma conjunção das 3 unidades de negócio. Né? Então, são 3 unidades de negócio que, junto com outras estruturas de apoio, elas formam a Zucchetti, né? Então, cada unidade de negócio ela tem um pouco mais de autonomia e tem esse seu planejamento. Então, o Bernardo é o diretor da unidade de varejo, então ele é responsável pelo planejamento estratégico da unidade e execução do planejamento, né? Em nível de negócio. E aí, as áreas vão respondendo a isso, né? O marketing é um time nacional, então significa que a gente atende as 3 unidades. Tem alguns times que não, estão dentro da unidade de negócio e atendem aquele planejamento. Só para lá. Então, o time está acostumado a lidar com multiproduto, multinegócio, multimercado, multi-indicador também. A gente tem... Aí, na prática, a gente faz um planejamento estratégico para a Zucchetti Brasil com as unidades de negócio. No início do ano, bem no iníciozinho do ano, a gente pega o time de marketing, faz uma coisa que eu gosto de chamar de retiro espiritual. A gente bota 3 dias numa casa lá, tudo trancado. E eu levo o planejamento estratégico que foi desenhado pela diretoria para o time de marketing. Ó, galera, tá aqui o desafio. Esse momento, o retiro espiritual é super importante. Agora... Se você tivesse noção da quantidade de pessoa que eu converso, recebo, que os times de marketing não estão conscientes do planejamento estratégico do negócio. Gente, como é que vocês querem que as pessoas pensem em estratégia, executem se não estão com o olhar pro mesmo ponto, sabe? Mas é fácil tu investir onde tu não deve, sabe? Planejamento estratégico é uma ferramenta de foco. Eu sempre falo que é muito uma ferramenta de mais não do que sim. Não é tipo assim o que a gente vai fazer. É mais assim o que eu não vou fazer. Isso aqui não é prioridade pro ano. Isso aqui dá pra fazer? Dá. É importante? Mas tá no planejamento? Não. Então não é prioridade pro negócio. Pra agora, né? E não quer dizer que vai ser no futuro, né? E aí, dentro dessa lógica, a gente leva para as equipes, falando do marketing, mas todas são assim, funcionam assim. E a galera, o time desenha um pedaço grande do planejamento, um pedaço bottom-up, né? Um pedaço top-down, um pedaço bottom-up. E aí existe o comprometimento das squads em relação às entregas do ano, as metas, os resultados que a gente está comprometido em fazer para ajudar as BUs, as unidades de negócio, a atingir o que a gente espera, o que a gente prometeu para a Itália, que a gente responde. Então, a gente... Assim, em questão de KPI mesmo, não tem tanto. Porque se tiver muito é porque tá desfocado. Entendeu? Boa. Não é tanto. Mas aí a questão de gerenciamento tático mesmo, do marketing no dia a dia é bastante coisa. Dentro da BU a gente segue uma lógica... Bom, falando com BU, né? Sim. A gente segue uma lógica bem simples. Tem o crescimento, o faturamento e a margem.
E aí a gente dali para baixo vai quebrando as fontes de entrada de dinheiro, saída e aquilo que faz gerar dinheiro, projetos, tem os projetos estratégicos e tal, e tem a parte de o que custa dinheiro, né? Projeto estratégico também custa dinheiro. Então, a gente vai, eu brinco que é fazer a linguiça virar porco, né? O porquinho tá aqui, a gente vai... a linguiça tá aqui, perdão, e a gente vai quebrando ela até a gente entender onde é que vai vir as coisas e tal, né? Em nível estratégico, são bem pouco lá são muitos. No mapa lá, fica bem enxuto, né? E na parte de tecnologia, entra um nível mais tático operacional, então já entra com alguns objetivos traçados, a gente vai quebrando, basicamente responde produto, responde desempenho de desenvolvimento e responde a parte de segurança e infraestrutura. Então quebra ali nessas partes para responder o negócio, né? Nós somos um grupo majoritariamente catarinense e o Media Market também é muito catarinense, assim. Queria aproveitar a vinda de vocês até aqui e a expertise de vocês para compartilhar com quem está nos ouvindo. Como que é a visão, até global, que vocês devem possuir algum nível de opinião sobre isso, dos profissionais do mundo com relação à nossa área de tecnologia de Santa Catarina, até desenvolvimento de produto e profissional de marketing, assim. A gente está no páreo? Pode ser sincero, hein? A parte de tecnologia, não só no páreo, a gente está na frente, né? Legal. Santa Catarina é muito forte em tecnologia. São alguns poucos estados do Brasil que estão no mesmo patamar que a gente está. E o bacana é que aqui a gente tem muita tecnologia na capital, né? Como tem no Brasil, nas capitais. Mas no interior a gente é muito forte também em tecnologia. Que é talvez onde dá a maior diferença para nós. Em cidades muito pequenas a gente tem boas instituições formando e bons profissionais espalhados aí que resolveram não migrar, né? Não fazer o êxodo, né? Para São Paulo. São Paulo. E ficar no seu local e atuar. Então, cara, em termos de tecnologia, a gente está muito bem. E assim, se comparando com... A gente conversa com o pessoal da Europa direto, toda hora, né? Sim. Então, a gente não tá nada atrás, assim. Estamos super bem representados e acho que a gente já está ensinando um pouquinho o pessoal de fora, viu? Com coisas, pilotando coisas aqui no Brasil em termos de tecnologia. A gente é muito ousado, né? Então, pra gente, vamos usar uma tecnologia nova, a AWS ou a Azure, que seja, lançou uma nova forma de trabalhar, vamos fazer, bora fazer. Então, esse perfil mais arrojado, a gente tá mais aberto a erro também, né? A gente erra, resolvemos. Errar pra aprender, né? Em termos da Europa, em comparação com a Europa agora, né? Eles são mais conservadores nesse sentido, sabe? Estou falando de forma geral e a visão que a gente tem em Zucchetti, tá? Sim, claro. Mas assim, eles são mais conservadores para eles fazerem um movimento, tem mais cálculo, aqui é mais ágil, lá é mais waterfall, falando assim, né? E assim, sobre o ambiente de tecnologia, Florianópolis é a cidade com o maior número de empresas de tecnologia per capita do Brasil, mais disparado, assim. Isso aí, mas muito mais. E se não me engano, das 6 ou das 7 maiores do Brasil, são 4 ou 5 catarinenses. Então, assim, Santa Catarina é um estado pequeno, comparado com o resto do Brasil. Floripa é uma das menores capitais. E ainda assim, o maior polo tecnológico, assim, proporcional do Brasil. Porque São Paulo é um país à parte, né? Se for tirar São Paulo da equação... A grande São Paulo é maior que Santa Catarina. Exatamente. A população, né? Só a cidade, né? Só a cidade. O centro urbano de São Paulo já é maior. Então, assim, claro, São Paulo é o pulmão brasileiro, mas tirando isso, é o maior polo tecnológico, né? Então, assim, quando o Dirk veio para cá, que é o nosso vice-presidente de operações globais, a gente trouxe ele aqui no ecossistema, mostrou, viu, a gente levou ele no governo do estado para fazer uma reunião, a gente tem bastante coisa com o governo do estado, na ACAT, para fazer relacionamento, e, cara, o cara ficou impressionado. A forma, a estrutura que a gente tem, a organização que tem aqui no estado é muito forte, assim, o ecossistema é muito bacana. E assim, tem multinacional, tem venture capital de tudo que é tamanho, tem startup que foi acelerada nas maiores aceleradoras do mundo, de Y Combinator, 500 Startup, Plug and Play. Assim, tem exemplo para sobrar, sabe? Então, saídas, né, empresas vendidas para fora do Brasil, aqui um monte. Então, assim, é um ecossistema pujante, ponto. Né? Então, e aqui, falando em marketing especificamente, a gente teve o fenômeno RD, né? Que 10 anos atrás, mais ou menos, começaram. Foi uma empresa um crescimento exponencial, né? E assim, é natural em um ambiente de negócio, assim, né? Num ambiente que se constrói, ter aquele efeito daquele barco que entra no Polo Norte, que ele vai quebrando o gelo, mas vem um monte de barquinho atrás, entendeu? E aí eles
tiveram muito sucesso nessa estratégia de marketing digital aqui, e muitas empresas no entorno da RD acabaram se desenvolvendo. Isso acontece em tudo que é lugar, né? Em escala menor, lá em Concórdia, a gente comprou 3 empresas em Concórdia, não é porque a gente gosta da cidade. A cidade é muito bacana, mas é porque lá se criou um ecossistema de varejo, software para varejo, porque uma empresa começou, se deu muito sucesso, aí os sócios brigam, não sei o que lá, saiu uma, saiu outra. Quando a gente viu, sei lá, 10 anos depois da primeira, já tinham 7 ou 8 fazendo a mesma coisa. Virou um polo de especialidade naquilo. Então a gente acabou comprando uma e depois mais 2, comprou 3. Com 3 fez a maior base do Brasil de varejo, né? Pra tu ver como era um polo. Com 3 empresas em Concórdia, a gente hoje é a maior base de microvarejo do Brasil. Então assim, e ainda tem mais 4, 5 lá. Né? Então assim, pra Floripa, contratar em marketing é muito bom no sentido que tem essa galera, todo esse ecossistema em torno que a RD construiu, né? Que é um case sensacional. Nossa, assim. eu nunca tinha observado dessa forma, né? Porque, de fato, se criou um ambiente virtuoso em torno disso também. Não tinha observado dessa maneira. Interessante esse teu ponto de vista. Grandes saídas. A própria RD fez algumas compras. A RD comprou o Exact Sales, a RD comprou a Talos. São todas empresas... A CRM... Então. Tem um monte de empresas em torno da RD. E não somente a RD em si. Né? Tipo, ela também forma gente, né? Então, a Carol ex-RD. A Carol tá escondida ali. Do time de marketing, eu devo ter uns 3, deve ter uns 3, né? 3, 4 ex-RD lá na Zucchetti. Isso espalha pra agência, isso espalha pra empresa, sabe? Tipo, aí isso atrai outras, tipo, multinacionais, tipo a Zorro, que é do nosso lado, são indianos. É uma empresa CRM, né? Mas por que será que tá em Floripa, né? Podia estar em São Paulo. É uma empresa do tamanho da Zucchetti, né? Mesma coisa pra Zucchetti. A gente também tem interesse em estar aqui por todo essa construção e atrai talentos, esse tipo de coisa. Então, a história de Floripa teve aquele momento que era só turismo e funcionário público nos anos 80, mas começou a se construir esse ecossistema de tecnologia que hoje é muito forte. E eu vou dizer ainda que nos últimos 10, 15 anos já teve esse fenômeno do marketing digital que aqui em Floripa é muito forte. Tem muita gente muito boa aqui fazendo isso. E inclusive comentavam comigo há pouco tempo atrás que mudou a visão das pessoas sobre Florianópolis. Eu não tinha essa noção, porque até tava comentando aqui mais cedo. Eu sou a gaúcha que queria vir pro litoral. Então eu nunca tive essa visão. E estavam me contando justamente as pessoas que já moram aqui há mais tempo, que antes Floripa era... Antes do Guga. Floripa era uma coisa assim, aquela ilha lá. Isso. Nem sei quem são. É isso aí. Pescando. Aqui o movimento de tecnologia foi muito puxado pelas instituições de ensino. Isso. Muito forte. Bacana. A Universidade Federal veio com muita força. O Sebrae, né? O Sistema S como um todo, né? O IFSC veio muito forte com toda a parte de tecnologia, preparando novos desenvolvedores. Pessoal, os primeiros cursos de análise de desenvolvimento, inclusive eu e o Thiago... Fomos, eu fui professor, ele ainda é professor do Senac, e, cara, direto a gente estava estudando qual curso que a gente tem que criar para ofertar, e a gente, assim, ia pesquisar, tinha um curso no Brasil, ou não tinha, então, aqui... Pra conseguir acompanhar, né? Exatamente, a educação aqui, o trabalho de educação aqui foi um dos pilares mais importantes aí para a parte de desenvolvimento de tecnologia dentro da cidade. E acaba atraindo pessoas de fora, né? Floripa tem o IDH, acho que, se não me engano, 0,85, o IDH. E então é muito maior que o do Brasil e é comparável com a Europa. Então, se eu não me engano, de cabeça, acho que eu falo sempre para comparar na Europa, acho que da Polônia, tipo assim, 86. Então, assim, é a mesma coisa que numa Polônia, numa cidade da França. Então, assim, o IDH significa segurança, saúde, educação, moradia e tal, né? Então, aqui em Floripa é a que tem maior IDH do Brasil, né? A maior qualidade de vida do Brasil. E a cidade, de forma geral, é muito bonita, é muito atrativa, né? Isso acaba fazendo que muita gente venha para cá. Talentos, o pessoal que fica de home office, né? O pessoal que remote first vem muito para cá. Então, as empresas acabam vindo. Então, virou meio que uma atração de talentos, não só no sentido do ecossistema, mas da cidade, né? E é uma questão histórica, né? Claro, foi bem o que falou, eu sou daqui, o Bernardo também, a gente é daqui, é uma raridade, inclusive. É verdade. É muito raro. Exceção. Desculpa, gente. Mas é mesmo, o manezinho ele tá em extinção, né? Mas a gente sabe que no passado não existia isso, né? E aí tem esse plano diretor da cidade que não deixa ter indústria, vamos fazer o quê então? Aí, software, né? Indústria limpa, tecnologia e tal. E isso nos últimos... Eu fui estagiário na CAT em 2005, faz quase 20 anos. Quando era perto da Federal lá, porque era muito próximo da Federal. Prédio bem feio, não é aquela coisa linda que a gente tem ali na 401 hoje.
E era um entendimento muito de cooperativismo ainda, né? É um prédio que a gente vai dividir os custos Sim. e vamos ficar aqui. E muitas empresas gigantes saíram dali. E aí esse movimento da ACAT, tipo, não só da ACAT, do Celta também, a incubadora grande, né? Do Celta. Do Celta, então, viu? Só tinham duas, né? Ou a ACAT ou no Celta. Acabou fomentando várias empresas esse ciclo virtuoso de reinvestimento, de recompra, de estruturar, de fazer, aí de ter uma soft plan que acaba devolvendo dinheiro para dentro, de ter uma Intelbras, enfim, né? Isso é outra coisa que o catarinense é muito feliz, assim, ele lembra do passado e volta, sabe? Porque isso é super importante. Já que a gente tá falando de futuro, quero já emendar essa pergunta que é até um pouco capciosa. Dentro daquilo que é possível de ser compartilhado, o que podemos esperar da Zucchetti pro futuro? A parte inorgânica a gente não pode falar muito, né? Tudo bem, eu entendo. Pretende crescer. O que a gente pode garantir é que vai ter mais aquisição, tá? Já tem conversas, tá rolando. O Alessio é um cara que é uma das coisas que eu e o Thiago sempre discute. A gente tem uma admiração muito grande pela visão estratégica que o Alessio tem e, assim, ele acerta bastante nas aquisições que ele faz no Brasil. Então, com certeza, as próximas que ele tá fazendo aí, tal, ele cuida pessoalmente disso, né? Que bacana. Então, eu acho que dá para adiantar que vai dar boa. Na parte orgânica, né, o que a gente tem trabalhado é no desenvolvimento. A gente tem investido muito nas verticais na parte de tecnologia em evoluir os produtos para a web. Né? A gente tem trabalhado bastante isso, cloud, web, pela disponibilidade e pelo movimento que o mercado está dizendo para a gente já. Então, a gente está se adiantando para ter o web mais forte, com os canais ajudando a gente, né? Falando um pouquinho agora como... eu tenho que trocar os chapeuzinhos, porque às vezes eu falo de tecnologia, às vezes eu falo como líder de BU. Então, em termos de BU, a gente é web com os nossos canais atuando, né? Com um perfil de cliente mais claro para nós, sendo o canal de venda, nosso cliente mesmo, nosso parceiro, né? E em termos de RP não muda muito, a gente também está trabalhando nessa parte web, trabalhar um pouquinho mais a disponibilidade, que é uma coisa que o mercado já está fazendo nos RPs para a web, né? Então essa parte de disponibilidade, software onde tu tiver, a hora que tu quiser, 100% disponível. Então acho que essa é a parte mais atual. E o próximo passo, né, que a gente sempre pensa alguns passos na frente, é a gente incluir coisas que a gente já tem iniciativas. Todo mundo tem iniciativa, mas a gente tem testado a parte de usar os dados para responder alguma coisa para o varejista ou para o empreendedor lá que usa o nosso ERP e já começar a pensar alguma coisa de IA nesse sentido voltado para a tecnologia, né? Eu acho que também é interessante citar o como, porque assim, o que vem pelo futuro, né? Tem muita coisa, mas o como é uma coisa que a gente fala bastante, que a Zucchetti acredita muito em crescimento ordenado. Crescimento ordenado significa não fazer hypergrowth, né? Não fazer uma escala maluca, pegar 100 milhões e torra tudo e contrata um monte de gente, não sei se vai ficar depois e tal. Então, a lógica de negócio da empresa, ela tende a ser mais pé no chão. Não vou dizer conservadora, porque é impossível dizer que é conservadora, sendo que a empresa está dobrando a cada 2 anos, né? O pace é alto, mas não é desordenado. Então, foi assim que a Zucchetti cresceu na Itália, é assim que a gente está crescendo no Brasil. É crescimento inorgânico com investimento pé no chão, comprando empresa boa, né? Comprando ativo, isso é importante. A gente não compra risco, não compra promessa, né? De que tem um monte de cliente, mas não lucra. Beleza, quando lucrar, liga pra gente que a gente vê, né? Meio que essa lógica. E o crescimento orgânico também dentro usando as próprias pernas, né? Não fazer muita loucura. E isso cria uma situação que eu gosto muito de falar, porque aqui em Floripa a gente teve pré-pandemia, um pouquinho antes de 2015, talvez, uma invasão grande assim de lógica americana de investimento, de como os americanos lidam com fundo, de tipo, tu vai em evento, tu fala que de cada 10 vai perder 9, e isso é tudo bem. E eu entendo e faz sentido, fui pro Silicon Valley várias vezes, tipo, faz sentido e funciona. Mas a tese da Zucchetti é invertida, basicamente, né? Tipo, não é essa a lógica, né? E o Alessio fala muito que ele tem uma palestra que ele fez, inclusive no evento hoje, não sei se foi na mesma edição, que eu gosto muito dessa ideia. Ele fala como criar uma empresa de 100 anos. E justamente isso, quando tu falava eu tava pensando, não que esteja errado ou certo, mas me parece insustentável, principalmente mirando num futuro geracional, por exemplo, como a gente tá agora, sabe? Tem prós e contras, é uma questão de risco e retorno, o apetite a risco
traz retorno, mas também pode não trazer, aquela questão da incerteza, né? Respeito, e claro, a gente tem vários casos muito bem-sucedidos com esse tipo de abordagem. A gente não olha muito para os não-sucedidos, tem bem mais, né? Mas a lógica que a Europa traz, né? Que a Zucchetti, mas não só a Zucchetti, a Europa é um continente de milhares de anos, né? O Brasil é um país muito jovem, os Estados Unidos também é muito jovem, né? Acaba tendo um pouco dessa... Para eles, 100 anos não é nada, cara. 100 anos não é nada. A gente foi visitar na Itália lá, eles têm parede romana lá, sabe? Tipo, de 3.000 anos. E a gente tá falando de 100. Então, assim, o Domenico Zucchetti foi fundador da empresa. Ele foi um primeiro cara a automatizar a folha de pagamento na Itália, na década de 80, se não me engano, final de 80 para 90. Que bacana essa história. E aí o cara chegou no momento da vida dele, depois de 30 anos, eles já são bilionários, a empresa é muito grande, a empresa fatura 2 bilhões de euros por ano, ou seja, 3 vezes maior que a maior empresa de tecnologia do Brasil, é muito dinheiro. Cara, não preciso mais de dinheiro. Ele botou no estatuto da companhia que a empresa não pode mais tirar dividendo. É uma empresa privada, né? E aí, todo o lucro que é gerado dentro da empresa, da Zucchetti, ele é revertido ou em M&A, em comprar mais empresa, ou em crescimento interno orgânico, né? E aí que cresceu esse boom, porque ele queria transformar a Zucchetti em uma empresa global. Isso com ele 80 anos, o cara tava com 80 anos já. Então ele fez essa decisão já com 80 anos, era presidente do conselho. Então, assim, eu acho muito interessante como que eles têm uma visão de perpetuidade, né? Que é uma coisa que o startupper básico, ele só tá preocupado com o próximo round, né? Tipo, o meu round é o próximo, o Andy é o próximo, e depois o caixa é o próximo. E eles estão com uma visão muito longo prazo. E sim, é outra lógica, né? Mas a gente gosta bastante de trazer esse modelo de pensar aqui no Brasil também. Nossa, com certeza. A gente falou aqui sobre vários temas, então quero que vocês me ajudem a responder essa pergunta, que é uma clássica aqui pra gente fechar o episódio. Quem tá nos ouvindo agora e quer dar continuidade em algum desses temas que a gente abordou aqui, o que vocês indicariam? E aí, assim, ficar muito aberto. Pode ser, tem gente que indica evento presencial, tem gente que indica série, tem gente que indica novela, tem gente que indica livro, tem gente que indica podcast, outro, e tudo bem. O que vocês indicariam? Bom, eu e o Bernardo, inclusive... O Bernardo não vai fugir, não. Você também vai responder, vai pensando. Eu e o Bernardo, a gente tem um background científico também, né? Eu fiz doutorado, o Bernardo fez mestrado, então a gente é professor também, a gente se conheceu, inclusive, dando aula. A nova geração valoriza pouco a educação formal, sinceramente, assim. Então... Eu concordo. Tem muita coisa aprendendo no podcast, tem. Mas tem muita coisa no livro do Kotler lá também, sabe? Então a gente sempre fala do velhinho lá do Kotler, porque, tipo, a base tem que estar firme, né? Sim. Esse é o ponto, né? A gente tem... eu tenho uma fala no time que eu sempre falo nos planejamentos estratégicos que, tipo, é uma frase que a gente fala, raise the bar every day. Todo dia levantar a barra, né? Então, levantar a barra todo dia não significa... significa, claro, tá olhando para as tendências, olhando para evento de Google que a gente vai, e tirando certificação, sabe? Mas nunca esquecendo da estrutura básica do que significa fazer marketing, né? Que tá lá estruturada, pesada, montada. Então, eu acho muito perigoso pular fase, sabe? Pular etapas. É que nem programação. Tipo, eu trabalho em tecnologia há muito tempo, não sou programador, mas sempre trabalhei com empresa de software, né? E tem uma diferença brutal entre o programador que fica fazendo copia e cola do Stack Overflow, que ele, né? Faz uma coisa funcionar. Agora é ChatGPT. Né? Agora eu sou velho. Agora não é mais nem fórum, né? E o cara que sabe lógica, né? O cara que sabe a matemática, lógica, tem a base forte de fazer a abstração do que é o software, né? O arquiteto e tal. Então, marketing é a mesma coisa, cara. Então, assim, muito já foi falado, escrito, desenhado, abordado. Muitas empresas tiveram muito sucesso. Se apoiar em ombros de gigantes. É isso que eu falo. E os gigantes, alguns são modernos, outros são base. Então, eu sou muito de... Conhece bem a base? Beleza. Não conhece bem a base? Então, volta 2 casas, porque vai te fazer um processo mais robusto. Essa é a lógica. Então, vai te o que eu fazer diria. falta, com certeza. Kotler, administração de marketing, aquela câmera lá, né? Aquela. Kotler, administração de marketing. É isso. Eu sabia que tu ia falar Kotler. Eu e o Thiago, a gente concorda muito nisso, né? Não dá pra, sei lá, querer fazer uma receita super complexa se tu não sabe cozinhar o básico, fritar um ovo. Então, cara, entende o que tá acontecendo por trás das coisas, sabe? Entender a fundo. E aí, assim, entender a fundo significa tem que suar um pouco pra ler, porque ninguém vai ler por ti, e estudar por ti. E tem que
assim, eu acho que procurar gente que possa te ajudar a fazer coisas que tu não sabe fazer. Porque às vezes, eu tô complementando, tá? Eu concordo, eu só fazendo além, né? Às vezes tu tá travado numa coisa que, cara, encontra alguém que pode te ajudar. Eu e o Thiago, eu entrei na Zucchetti, né? Por uma conversa lá atrás que tive com o Thiago. O Thiago tava entrando na parte de experiência de cliente, eu já tinha um background bem forte de experiência. Ele me ligou, a gente jantou um dia... E tenho certeza que desse dia que a gente jantou, surgiram alguns gatilhos que fizeram ele, inclusive um ano depois, acho que foi, eu fui lá na Compfora ainda, Isso, né? um ano depois. Né? Um ano depois fui lá na Compfora, a gente deu um curso de gerenciamento de serviços. Então, assim, o Thiago teve esse gatilho de buscar apoio, assim como faz direto, e eu acho que buscar apoio com gente boa, e tem muita gente boa no mercado, e hoje dá pra dizer, cara, tem podcasts como esse aqui, com conteúdos muito bons, muito sólidos, que por vezes, ele vai te indicar o caminho e tu tem que correr atrás. Claro. E não se satisfazer com a primeira coisa que vem, né? Eu brinco com meus sobrinhos que, cara, me incomoda demais o lance do YouTube dele assistir metade do vídeo e mandar pra cima. Cara, não, tu não sabe o que tinha naquele vídeo, sabe? Então... te aprofunda, não fica naquele comum, sabe? Naquela... eu sei isso aqui, todo mundo fala... Parece vai numa conversa assim, só fala do comecinho, aí, eu concordo com o comecinho, porque eu vi o comecinho. E, cara, e o que tem por trás disso? E aí tá todo mundo na superficialidade, né? Eu sei que fica meio batido, né? Tem que ser curioso, tem que explorar um pouquinho mais, mas é batido porque é real, sabe? Então, acho que eu vou puxar do Thiago ali, fazer um resumão, né? Cara, lê o Kotler ali do Thiago. Todo mundo abrindo o carrinho da Amazon nesse momento. Né? Mas tem vários outros livros também, né? Te prepara com gente boa do teu lado, sabe? Conecta com gente boa. Network é super importante, tá? Inclusive, vai ter os nossos contatos aí, imagino. Se não tiver, pode buscar aí no LinkedIn. Coloca na descrição aqui. A gente troca uma ideia, né? Sobre o que for, whatever. Nem que seja para ir marcar um boteco, tomar uma cerveja só para bater um papo, que é onde surge muita coisa. Boas ideias. Te conecta com gente boa. Se tiver travado, te destrava trocando ideia com quem for da área. É muito difícil tu pedir, assim, eu brinco, né, que é muito difícil tu pedir ajuda pra alguém, assim, tu me ajuda, me ensina um negócio, e a pessoa vai te dizer, não vou te ensinar. Cara, é muito raro isso acontecer. Quem tá ensinando tá aprendendo muito junto, sabe? E, bom, eu tenho que falar de livro também, né? Então, a tua indicação, vai lá. Cara, todo mundo trabalha com projetos, e eu dei aula de projetos muito tempo. Eu vi um dia, Bernardo, por que tu tá lendo o PMBOK se tu trabalha com Agile, né? Cara, o PMBOK é um livro para quem quer entender de fundamentos de projetos, sensacional. Então, lê o PMBOK, a 7ª edição tá um pouco mais confusa, tá? A 6ª edição é a que eu mais curto ainda, tá? E lê o Manifesto do Scrum, né? O livro do Scrum, que ele é atualizado aí periodicamente, então pega a última versão, tá? Lê os dois, porque assim... O fundamento de gestão de projeto para absolutamente tudo que tu vai fazer vai te ajudar, absolutamente tudo. É minha agonia conversar com as pessoas que não têm uma visão estruturada de o que é um Gantt, né? Um cronograma, ou como é que manifesta um custo, né? Juntar os custos. Então, assim, um pouco de gestão de projeto ajuda pra caramba, pra marketing também. Muito, ajuda muito. A gente roda a equipe de marketing em cima de Scrum também. Sim. Isso aí. E aí o Scrum é um framework que ajuda pra caramba na parte Agile, porque realmente... a boa parte dos projetos a forma que o Brasil trabalha, não sei como é que é direito fora, mas que o Brasil trabalha, a gente testa e erra e pilota muita coisa, então usa Agile aí, que a gente não sabe o que vai ser pra frente, ele vai te responder mais rápido se tu tá indo no lugar certo, no lugar errado, tá? E esse negócio do networking, eu concordo absolutamente, porque, como eu falei, né, se apoia em ombros gigantes, e às vezes os gigantes tá do outro lado da rua, cara, do outro lado da rua, sabe, tipo... Então, a gente dei o exemplo da RD, de um caso de marketing digital especificamente, mas eles faziam até ontem um evento aqui em Floripa, né? Tu podia encontrar o founder andando por aí. E foi o Bernardo falou, não existe pessoa que diga, tipo, não vou te entender, não vou te ensinar, não vou te dar uma dica, é muito raro, sabe? Então,
Fica o desafio, sabe? A gente é até pouco demandado por esse tipo de coisa. Tá lá o nosso LinkedIn, vai, chama da Oi, vai visitar. O Bernardo falava, eu pensei sobre isso. Às vezes é mais receio de mandar uma mensagem, não vou ser respondido. Cara, 99% das vezes você é respondido. Se não for pra tentar vender coisa, né? Porque o LinkedIn agora é social selling, meu Deus do céu, cara. Dava outro episódio esse papo. Mas manda. Tentem falar com as pessoas que vocês acham legal, assim... Assim, eu gosto muito de CS também, de Customer Success. E quando tava nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo que o Lincoln Murphy, que é um cara poderoso aí de CS, ia estar num bar. E eu fui atrás do bar, encontrei, fiz assim no cara, e falei, puta, é o Lincoln Murphy e tal, não sei o que, trocar uma ideia. Ficamos, sei lá, 2 horas trocando ideia, tomando cerveja. E foi assim que eu joguei ping-pong com o Dave McClure, que é sócio do Elon Musk. Então, jogando ping-pong com o sócio do Elon Musk. O mais perto que eu cheguei de virar bilionário foi ali, né? Então, assim, as pessoas, elas são mais abertas do que vocês imaginam. Exato, eu concordo plenamente. E a vida já tem me provado isso, já tem algum tempo. E é nessa energia de busquem conhecimento, eu adorei esse encerramento, que a gente termina mais um episódio de Media Market Podcast. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Thiago, por terem topado trocar essa ideia aqui conosco. Tenho certeza que quem tá nos ouvindo, nos acompanhou até o final, gostou também. Pode deixar comentário aqui, vou deixar todas essas indicações que vocês trouxeram na descrição do episódio, assim como os perfis do LinkedIn, que aí todo mundo se encontra com facilidade. Obrigada, voltem sempre para nos contar as novidades, porque eu já vi que a Zucchetti cresce numa velocidade absurda que mês que vem já tem a pauta para um episódio completo, né? Vai ter, com certeza. Se depender da gente, aí vai ter. Fica o convite, então. Muito obrigada novamente pela presença de vocês. E eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo, acessa todos os episódios, inclusive o que eu gravei com o Alessio lá no HJ em Concórdia, em media.market/podcast. Até a próxima terça. Tchau, tchau.